Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que me assistem, que me ouvem, e que a palavra do Senhor possa falar profundamente ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, este estudo é uma sequência do breve catecismo de Westminster que nós estamos estudando na igreja, né? Impossibilitados de estarmos em conjunto na igreja de Vila Gustavo, nós estamos fazendo pela internet. Eu espero que ele seja uma grande bênção e de grande valia para a sua vida e possa te edificar em nome de Jesus. E nós estamos, meus amados irmãos, tratando as perguntas 55 e 56 do breve catecismo. Então elas giram em torno do terceiro mandamento, e eu vou ler aqui para nós e vou falar um pouquinho em cima delas nesta hora. A pergunta 55 diz: o que proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. E a 56 é a seguinte: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Então, estas são as perguntas, irmãos, e eu convido você agora para orar comigo, pedir que Deus fale ao nosso coração neste momento. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essas perguntas, mas sobretudo muito obrigado pela tua palavra, e queremos pedir que o Senhor assim muito nos edifique por meio da exposição dela, de tudo que for falado, que realmente nós não tomemos o nome do Senhor em vão, mas que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Fica conosco, nos abençoe neste momento de tanta turbulência, que o teu cuidado paternal possa nos guardar, nos proteger, nos amparar e que sintamos a tua boa mão. Que enquanto nós estivermos vivos também, que possamos te glorificar e vivermos para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo do nosso Redentor. Amém. Meus amados irmãos, só recapitulando as perguntas anteriores, né? A 53 a 54, é a seguinte: nós vemos que qual é o terceiro mandamento? Quando nós pensamos nessa pergunta, nós temos que entender que o terceiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, que fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E este mandamento, irmãos, significa, como eu expliquei na semana passada, é que nós como crentes, como nós como cristãos, carregamos o nome de Cristo, o nome de Deus na nossa vida, né? Este mandamento não é só limitado àquelas palavras que a gente fala por descuido, por leviandade, ai meu Deus, juro por Deus, mas ela vai muito além. Nós, como servos de Deus, carregamos o nome de Deus, representamos o nome do Senhor. E é por isso que nós não devemos tomar este nome, não levar conosco esse nome como representantes em vão. E assim procurarmos honrar, bendizer o nome do Senhor, né? E essa é a ideia do terceiro mandamento. Quando a gente vê as exigências, a pergunta 54 vai nos falar que nós temos que fazer o uso reverente deste nome, né? Então nós temos que louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, usar tanto com a nossa voz quanto com a nossa vida este nome para a glória do Senhor. E não devemos usá-lo de qualquer maneira, né? Vimos também que Deus tem muitos nomes, né? Se nós olharmos os nomes compostos, nós vamos ver o Senhor dos Exércitos, Deus da Paz, o Deus que cura, né? Então Deus se apresentou na palavra dele de muitas formas, mas nenhuma como o Eu Sou, o Yahvé, o tetragrama, como eu já pude explicar e ensinar aos irmãos, né? E quando a gente vê as perguntas 55 e 56, irmãos, vai girar em torno do que proíbe o terceiro mandamento. Eu creio que é uma alçada bem profunda, que nós temos que analisar muito bem, para que nós sejamos bênção, sempre que nós utilizarmos o nome do Senhor, né? Então, só repetindo a pergunta 55, ela fala assim: o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Irmãos, olhem, tem muita gente hoje profanando o nome do Senhor, tratando com irreverência, né?
Então, uma palavra muito sinônima à profanação é você tratar com desrespeito, é você tratar com irreverência o nome do Senhor, esse Deus que se revelou de uma forma tão bela à sua igreja, não é? E muitas vezes nós vemos as pessoas aí quebrando este mandamento com muita leviandade, com muita insinceridade, usando este nome em vão em vários aspectos e alçadas da vida, né? Então, quando eu penso nessa proibição, irmãos, eu queria só tentar dividir aí para nos ajudar, não é? Se nós olharmos, tem muita gente tomando o nome de Deus em vão, em primeiro lugar, com o perjuro, falsas promessas, não é? Então essa é uma linguagem bíblica, irmãos, que mostra que num tribunal nós não devemos jurar falsamente, mas as pessoas não têm cumprido a sua palavra, seja num tribunal ou seja na vida. Né? E facilmente as pessoas têm, em nome de Deus, tomado esse nome em vão e quebrado esta ordenança do Senhor, irmãos. Há pessoas que mentem, que não cumprem com a palavra, não é? E o nosso Senhor Jesus já nos orienta que a palavra do cristão ela tem que ser sim, sim, não, não. A nossa palavra tem que produzir edificação, transmitir graça e não devemos, até como diz outro mandamento da palavra, não dizer falso testemunho, né? Então, uma aplicação que eu colocaria em primeiro lugar é justamente sobre isso, né? Quando você tomar a honra, né? A palavra, não minta, mas que você possa ser sincero no seu falar e não dizer falso testemunho, não perjurar, né? Mas realmente ter uma linguagem que cumpra com a palavra, né? Então tem gente que faz votos tolos, não cumprem, né? E aí você vê essa pessoa tomar o nome de Deus em vão desta forma. Uma segunda aplicação que eu traria, meus irmãos, para este mandamento seria sobre os usos corriqueiros que as pessoas fazem do nome de Deus, né? Às vezes parece que todo final de frase, qualquer tragédia, qualquer cumprimento de palavra para ter mais força, as pessoas estão tomando o nome de Deus, né? Então, ai meu Deus, juro por Deus, vixe meu Deus. Gente que toma até outros nomes aí, né? Mas isso, meus irmãos, é algo que nós temos que tomar cuidado, né? O nome de Deus é para ser levado muito a sério. Às vezes as pessoas limitam o terceiro mandamento somente a essa questão, mas não é só isso, como nós já vimos, né? Nós carregamos o nome de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Mas essa questão de você usar toda hora o nome de Deus é muito séria, né? E é por isso que nós temos que tomar cuidado e realmente não falar o nome do Senhor para todo final de frase, de qualquer jeito, e representarmos o nome do Senhor de outras formas, né? Tanto no nosso falar, né? Então, deixe de lado essa questão, melhore nisso e que você seja uma bênção nessa parte. Uma outra questão, uma terceira aplicação que eu faria também, meus irmãos, que eu faço nesta parte, é sobre a questão da exploração da fé. Meus irmãos, o nome de Deus está sendo tomado em vários lugares e ao invés de pastores, servos pregarem a palavra, eles estão explorando as pessoas em nome da fé. Isso também é uma forma de tomar o nome de Deus em vão, né? Então, ao invés de pregarem a palavra, eles não estão pregando Cristo, não estão honrando o Senhor. E a Bíblia fala que para os falsos mestres o destino deles já está lavrado, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu espero que quando nós, como servos pregadores da palavra, comparecermos diante do Senhor, Ele nos conheça e reconheça o trabalho que nós fizemos para a honra e para a glória dele, né? Então, uma outra aplicação que eu faria, meus irmãos, é com relação às falsas profecias, né? Então, a gente entende que as pessoas estão dizendo coisas quando Deus não diz. Então, é muito atrelada à exploração da fé, porque às vezes as pessoas com experiências sensitivas, sensoriais, elas falam assim, olha, Deus me disse, Deus me mandou dizer, mas será mesmo? Será que isso é verdade? Então nós temos que tomar essa questão com muita seriedade, né? E não usarmos o nome de Deus para falar quando Ele não falou, né? Então essa linguagem, os profetas do Antigo Testamento condenaram muito
se você tem um sonho, conte como um sonho e não conte como palavra do Senhor. Os falsos profetas falavam coisas doces que os reis e as pessoas gostavam de ouvir, mas o real profeta era o porta-voz que trazia a palavra, a mensagem do Senhor ali para os corações, quer ela fosse boa ou não. E muitas vezes a mensagem da profecia era uma sentença, era um peso para convocar o povo ao arrependimento, né? Então, como diz em Jeremias, não tem como dizer paz, paz, quando não há paz. E assim, meus irmãos, nós como pregadores temos que pregar a palavra do Senhor e não usar falsas profecias, né? Então, não deixemos também o nosso eu evocar e falar, puxa, Deus me disse isso, e você colocar o nome de Deus onde ele nem está presente de fato, nessa ideia de você ter uma sensibilidade sua e colocá-la como se fosse de Deus, né? Então isso é muito sério. Eu deixo aí o meu alerta para você, como meu amado irmão, né? Então, meus irmãos, também uma outra forma é em relação ao nosso culto a Deus, né? Então a gente vê, além das falsas pregações, tem muita gente enaltecendo mais o homem do que a Deus dos cânticos, né? Então no nosso culto, às vezes a gente nem olha, nem presta atenção naquilo que está sendo falado e canta e vê a melodia, e muitas vezes os cânticos podem estar fora da palavra. Minha oração é para que aqueles que cantem realmente engrandecendo ao Senhor, louvando a beleza da santidade de Deus, né? Tudo isso é muito importante, são fatores que nós devemos considerar. Meus irmãos, palavras sinceras no culto, muitas vezes nós cantamos até verdades ali, mas muitas vezes o nosso coração não está ali de fato, né? Então, é um alerta que Jesus nos dá. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, longe de nós isso. Que nós possamos cantar em sintonia com o nosso coração, né? E realmente sermos obedientes ao Senhor, à palavra, né? E assim honrarmos o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. Então, tem algumas expressões que a gente olha, meus amados, e eu creio que dá para a gente pesar justamente isso, né? Então, tome cuidado com a sua palavra, que seja sim, sim, não, não. Tome cuidado com os usos corriqueiros do seu linguajar, então do nosso, eu vou me incluir aqui, né? Então nós precisamos ter uma linguagem santa e não usar o nome de Deus, o nome que tem tanta autoridade para finalidades pequenas, fúteis, né? E até que não honram o Senhor, né? Nem mencionei, mas tem gente que usa em nome de jogo de azar, né? Eu vou ganhar em nome de Jesus. Não, paremos com isso, que a gente não tenha esse costume, né? Não exploremos em nome da fé. Irmãos, temos que pregar a verdade, assim como diz a palavra, temos que ser pregoeiros da justiça e realmente enaltecer a palavra e não a nós mesmos, e não nos beneficiar de nada, mas realmente, como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não tomar, meus irmãos, o nome de Deus com tanta leviandade, né? E com tantas questões sensoriais aí. Tomemos cuidado com essa questão também, né? Que você seja um porta-voz daquilo que Deus diz e não do que você sente, né? A nossa fé, ela não é baseada no sentir. Eu senti, olha, eu senti isso. Deus me mandou dizer. Não, às vezes é até bonito, mas não é de fato o que a palavra nos ensina. E que nós, meus irmãos, quando cantarmos, quando ouvirmos, quando cultuarmos ao Senhor, que no nosso falar haja sinceridade, haja realmente um quebrantamento de fato do nosso coração, né? Então, esta é a pergunta 55, né? O que proíbe? Então, acho que proíbe essas questões, né? E eu espero que nós possamos nos alertar para que sempre que usarmos os meios de Deus e o próprio nome do Senhor, nós sejamos bênção aí na vida dos nossos irmãos. Mas uma outra questão, meus amados, é sobre a pergunta 56, não é? Qual a razão anexa ao terceiro mandamento? Deixe-me só pegar aqui de novo, que fala assim: a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores
deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Então, meus amados, esta palavra aqui é para nos alertar quanto ao castigo de Deus, quanto às pessoas que tomam o nome do Senhor em vão, né? Às vezes aqui a pessoa pode até escapar, mas quando for prestar contas a Deus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, meus amados, é interessante que o segundo mandamento, ele alerta quanto à punição, mas o terceiro não, né? Só relembrando aqui e chamando a sua atenção para o segundo mandamento, a palavra fala assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Então, tanto o castigo quanto a bênção são mencionados no segundo, mas no terceiro o texto não fala que tipo de punição, mas só especifica: o Senhor não vai ter por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. Deus deixa a interrogação. Eu espero que a gente não fique curioso, meus irmãos, para experimentar esse castigo, mas para realmente ir longe dele e falar: poxa, terrível coisa é desonrar o nome do Senhor, né? Então tem uma razão anexa, tem uma razão muito profunda por trás deste mandamento, e nós temos que repensar em como está a nossa vida e a nossa caminhada, viu, irmãos? Então eu deixo aqui para a nossa conclusão, para que nós entendamos bem essas perguntas e este mandamento, é que nós somos, pela graça de Deus, levantados como reino de sacerdotes, como diz Êxodo 19, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Fala assim: tendes visto o que vos fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E comparando, meus irmãos, com a primeira carta de Pedro, nós já lemos, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes não éramos povo, mas agora nós somos povo. Nós antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas nós alcançamos essa misericórdia pela graça do nosso Deus. Então, olha, nós como pedras que vivem, como casa espiritual, para oferecer sacerdócio santo, nós levamos conosco o nome de Cristo, o nome de Deus aí, né? Então, sempre que você pensar em tomar, não é a ideia só de você jogar palavras, mas é de você carregar consigo o nome do Senhor. Sobre você está a bênção do Altíssimo. E é por isso que eu deixo essa palavra, para que nós honremos mais o nome do nosso precioso Deus, né? Então é um texto muito oportuno, é um texto muito atual para os nossos dias. Eu espero, meus irmãos, que nós não usemos o nome do Senhor Deus em vão, mas que nós possamos santificá-lo, honrá-lo e bendizê-lo, né? Eu deixo uma palavra final de Mateus, que vai falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas. Mas o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, que a nossa vida seja envolta à obediência, envolta a honrá-lo, e que realmente nós possamos pensar na preciosidade deste nome, na grandeza da manifestação dele na nossa vida. E quando tratarmos o nome do Senhor, que nós possamos tomá-lo como a mais alta honra da nossa vida, e que possamos carregá-la para engrandecer o nome de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esta palavra fale profundamente ao seu coração. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, também pela seriedade e solenidade dela. Queremos pedir que o Senhor nos ajude quanto à obediência deste mandamento. Nós temos a certeza que estamos aquém, somos imperfeitos, pecadores, mas a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados,
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, ó Deus querido, faz isso conosco. Nós temos a certeza de que o Senhor não somente nos perdoa, mas realmente nos capacita para termos uma vida santa que honre o nome do Senhor. Nos ajude, como diz o salmista Davi, cria em mim, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, para que nós possamos honrá-lo, para que nós possamos bendizê-lo e glorificá-lo com a nossa vida. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.